Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 9 de junho de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Lucas 6:37. Meta do mês: desenvolver justiça, amor e caridade. Há uma estreita correlação entre o desenvolvimento dos sentimentos de justiça e os do amor, da compreensão, da fraternidade e de tudo que se opõe ao egoísmo. Juvanil Borges de Souza, na obra Tempos de Transição. Meta do dia: benevolência para com os defeitos alheios. Fuja da maledicência e da intriga. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando a Deus o desenvolvimento do sentimento de indulgência. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, rogamos a Ti que possamos desenvolver no nosso ser o sentimento de indulgência, afastando de nós tudo aquilo que nos impede de estar em sintonia contigo. Fica conosco, Jesus, graças a Deus. Meus amigos, nós teremos atividades hoje, a nossa casa espírita, às 6 horas da tarde. Nós teremos o culto do Evangelho no Lar, que é transmitido para o YouTube de nossa casa espírita. Você já se prepara aí para estar conosco neste momento da festa do Evangelho. Amanhã, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna. Então, você é o nosso convidado para estar conosco. Você deseja fazer o tratamento espiritual? Começa amanhã, toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Aqueles que não residem em Alta Floresta podem entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp 66 984 66 7110. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Então Jesus novamente disse: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7. A porta. Não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto à mansidão e ternura para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com o discernimento imprescindível e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem das margens do caminho. Daí concluirmos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor ou cegas quanto às saídas justas,
em demanda das pastagens que lhes competem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque, fascinadas pela verdura de pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos. Assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Senhores de admiráveis patrimônios revelam-se por vezes arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil, que após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Pão Nosso, da editora FEB, capítulo 115. Meus amigos, é importante a gente pensar sobre esta questão da, do comportamento nosso em relação às nossas condutas frente ao Evangelho de Jesus. Porque muitas vezes nós somos aquelas pessoas imprevidentes que não refletem, que vão por orientações cegas, sem nenhum momento de parada, de avaliação, de crítica sobre aquela situação a que estamos sendo envolvidos. E deixamos-nos conduzir como ovelhas para o matadouro, quietinhos, sem reclamar. E esquecendo que esta nossa conduta nos levará multidões ao fracasso, ao sofrimento, à dor, à aflição. E nós sabemos, meus amigos, que essas condutas dessas ovelhas incautas podem causar transtornos de séculos, de 1000 anos. Então, é importante a gente avaliar a nossa conduta diante do Evangelho de Jesus, não diante do padre, do pastor, do médium espírita, não, é diante do Evangelho, é eu e o Evangelho de Jesus. Nós sabemos que igreja nenhuma, que religião nenhuma salva. O que salva é fazer a vontade do Pai. E é isso que nós temos que ver, se a nossa conduta está realmente de acordo com a vontade do Pai. E ao momento que nós começarmos a balançar isso, ou seja, coloque isso numa balança, aquilo que está sendo dito e aquilo que disse Jesus, então qual que eu vou seguir? Aquilo que está sendo dito, que está me ludibriando, me dando esperanças falsas, ou aquilo que disse Jesus, fazer a vontade do Pai. Meus amigos, nessa fala do Cristo não entra, no meu modo de pensar, nenhum outro tipo de questionamento. Quando Jesus disse aos apóstolos que o alimento dele era fazer a vontade do Pai, e qual que era a vontade do Pai? Em vários momentos, Jesus especificou a vontade do Pai explicitamente. Mas a vida inteira do Cristo foi fazer a vontade do Pai. Foi acudir o filho da viúva de Naim,
foi acudir o leproso, o cego, o endemoniado, a prostituta. Foi em vários momentos, em todos os momentos, melhor falando, do Evangelho, Jesus está acolhendo alguém, está acudindo alguém. Então, isso é fazer a vontade do Pai. Se nós não nos dispomos a entrar na mesma prática do Cristo, nós não estamos fazendo a vontade do Pai. Aí nós estamos sendo igual essas ovelhas que vai para o espinhadeiro, que deixa se atacar por esses lobos ferozes que nos condenam para o inferno, que nos condenam a diversas questões que nos afastam, e aí a gente acha que a gente só tem aquele lugar, aquele grupo para seguir, sendo que a essência está no Evangelho de Jesus. E a gente acha que porque nós passamos por muito tempo sendo colocado isso na nossa mente, a gente acha que se eu não estiver no grupo X, eu não vou me salvar. Porque isso foi colocado na nossa mente, foi feito como se fosse uma lavagem cerebral e a gente acha que a gente está perdido. E aí se coloca nessa situação de julgo sobre aqueles mais espertos que querem, de fato, impor uma canga em nós, que nos massacra, que nos humilha, que nos aflige. Então, meus amigos, é muito importante a gente buscar centrar nossa conduta no Evangelho do Cristo, nos fortalecendo, para que, de fato, o que o Cristo nos disse, possamos vivê-lo. E sabemos que Jesus é a porta. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E por que que a gente segue esses outros que não são nada de Jesus? E muitas vezes nem a prática deles, dessas pessoas, são de Jesus. Então, isso nós temos que avaliar. E é uma conduta íntima. Não adianta eu falar, o João falar, o Francisco falar. Não adianta. Eu tenho que tomar essa decisão. Porque quando a gente vai falar, a gente briga, porque a gente não concorda. A gente vai entrar na desavença, na inimizade, porque essas pessoas, elas não conseguem perceber. Elas estão ali naquele patamar sem nenhuma crítica, e aquilo é a verdade para elas. E basta a gente, nas possibilidades que tivermos, de orientá-las, caso elas queiram sentir, né? Que às vezes a ovelhinha desgarrada, ela vai voltar. E quando ela volta, muitas vezes volta ferida, fugindo do lobo, fugindo do leão, que tentou machucá-la, comê-la, matá-la, e ela volta toda machucada, toda destruída. E aí a gente tem que pegar no colo, né? Então, muitas vezes a gente se deixa a ficar nessa situação por negligência nossa, por falta de pensar, de raciocinar, de fazer a autoanálise, a autocrítica das nossas condutas. A mesma coisa na casa espírita. Estou na casa espírita. No momento que eu perceber que a casa espírita não me é mais um local de tranquilidade espiritual, que é um grupo que só pensa no mal, na destruição, então é a hora de eu levantar meu, minha tenda e ir embora, né? Então, nós, se dentro de tudo que a gente orientar não quiser mudar, então é hora da gente sair, né? Então, meus amigos, é muito importante a gente avaliar nossa conduta, porque muitos espíritos que vieram aqui para fazer grandes trabalhos missionários perderam a oportunidade, perderam a reencarnação
e tiveram que retornar de maneira mais dolorosa ainda para aprender a trabalhar o Evangelho do Cristo. Então, que essa reflexão no dia de hoje, de Jesus sendo a porta, possa fazer com que a gente acorde para as realidades da vida espiritual, da vida coletiva, da vida de realmente a vida de irmãos, né? Porque essa é o compromisso de todos nós. Então vamos finalizando a nossa conversa, fazendo a prece. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos todas as pessoas que se encontram doentes, principalmente aquelas, Jesus, acometidas pelo câncer, aquelas que ainda não entenderam, não conseguiram compreender a sua situação, estão em desespero. Jesus, que o seu amor envolva cada um desses irmãos, percebendo que o câncer é uma doença que faz parte da vida física dos espíritos, do corpo físico, do corpo material, e que possamos perceber que esta enfermidade vem para nos apontar caminhos, venha para nos chamar a atenção na condução da nossa vida diante do teu evangelho. E demais enfermidades, todas elas, Jesus, servem para nos orientar, para nos conduzir. Que possamos buscar o tratamento necessário, não negligenciando o nosso corpo físico, mas, acima de tudo, resignados, com a fé, porque sabemos que, mesmo que haja o desencarne por causa dessa enfermidade, sabemos que a vida continua. A vida não acaba com o corpo, com a destruição do corpo físico. A vida continua. Então, que possamos acreditar, Jesus, cada vez mais em Ti. Vem, Jesus, em nosso socorro, a nossa falta de fé. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.